Hoje, com alegria, eu quero dividir uma palavra de Deus para o seu coração, para você começar bem a sua semana. O Senhor, Ele vai dizer para nós em Hebreus, no capítulo 13, e os versículos 6, 7 e 8. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrem-se dos que o lideraram, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Palavra de Deus maravilhosa que traz aqui para nós em Hebreus, que é um convite para a gente poder, acima de tudo, confiar em Deus, mesmo no meio das incertezas da vida, e é confiar de verdade, não em palavras, mas em atitude, entregar para Deus a nossa necessidade, a nossa insegurança e deixar Deus trabalhar ao nosso favor. Aqui na Bíblia, a gente já começa a uma afirmação da palavra, dizendo aqui, Deus é o nosso auxílio. Então isso já mostra que não estamos só, e que nem faremos coisas sozinhos, porque Deus é o nosso auxílio. Eu preciso entender isso para que a minha vida ela não fique pesada, ela fique leve, porque Deus é o meu auxílio. Isso mostra que não estamos só e que não faremos nada sozinhos. Faremos com Deus, porque Ele quem vai nos direcionar para onde nós iremos. E aí, a presença de Deus, ela traz para nós uma fé inabalável. A presença de Deus, porque tem gente que diz: eu tenho fé, e na hora que a fé precisa ser exercida, ele se abala. Mas eu não consigo acreditar. Mas eu não consigo ver uma solução no meio desse problema. Por quê? Porque a minha fé não está em Deus. Se Deus é o meu auxílio, eu entendo que a minha fé está inabalável. Ainda que o mundo esteja acabando, ainda que o problema, o caos seja gigante, eu estou entendendo que Deus está comigo, que Deus é o meu auxílio e que nada eu temerei. É o que a Bíblia está falando, não temerei, porque Deus está comigo. Então, quando eu vejo pessoas se desesperarem, principalmente aquele que se diz crente, aquela pessoa que se diz cristão, eu começo a pensar, imaginar, tem alguma coisa errada. Essa fé, ela está alicerçada em pessoas, em coisas, mas não em Deus, porque isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Se a sua fé está firmada em Deus, você acredita que Deus está com você. Se a sua fé está firmada em Deus, você não vai ser abalada, você não vai se desesperar, porque Deus é quem está com você. O mundo aí fora pode até dizer coisas, mas você não vai dar ouvido. Você vai dar ouvido a Deus. Mas continuando aqui o versículo que nós lemos, a Bíblia, ela vai lembrar a nós, olhar para os líderes espirituais que nos transmitiram a palavra de Deus. E aí a gente vai ter inúmeras pessoas aqui na Bíblia que demonstram o poder da palavra de Deus. Nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Davi, nós temos Salomão, nós temos tantas pessoas para nós olharmos e falar: Deus esteve com ele, Deus esteve com ela, então esse mesmo Deus vai estar comigo, porque o versículo, ele continua dizendo aqui para nós que Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje
e será o Deus de amanhã. Então deixa eu parar para pensar racionalmente. Se Deus esteve com Jeremias, se Deus esteve com José, se Deus esteve com o apóstolo Paulo, se Deus esteve com Mateus, espera aí, Ele não vai estar comigo? Se Deus curou lá atrás, Ele não vai me curar? Se Deus abriu a porta lá atrás, Ele não vai abrir a porta para mim? Então eu preciso entender que o mesmo Deus de ontem é o Deus que opera hoje, porém, Ele vai operar diferente. Às vezes para um, Deus Ele deu cura. Às vezes para mim Ele não vai trazer cura, porque talvez essa cura vai me corromper, vai fazer eu esquecer de Deus, vai fazer eu me desviar dos caminhos de Deus. Então o que Deus faz? Ele deixa esse espinho na nossa carne para que nós possamos estar firmes na presença de Deus. A própria Bíblia vai falar, se o teu olho ele está aí te gerando problemas, então você precisa arrancar esse olho fora. Se essa sua mão está te gerando problemas, você precisa arrancar ela fora para que Deus ele se manifeste na sua vida, porque é mais fácil você não ter um braço, mas ter Deus, não ter um olho, mas ter Deus, não ter emprego, mas ter Deus, não ter luxo, mas ter Deus. Porque nem todos estão preparados para viver uma vida luxuosa, porque para alguns o que a riqueza não afeta o coração dele, porque a pessoa continua ali firme em Deus. Para outros, um carro do ano já muda o comportamento dessa pessoa, um emprego com um salário muito bom já muda o comportamento dessa pessoa, uma vida mais confortável muda a pessoa perante Deus. Aquela pessoa que orava, que buscava Deus, que era humilde, agora se torna alguém metido, alguém arrogante e alguém longe da presença de Deus. Então tudo isso a gente tem que olhar, porque pessoas, líderes espirituais que foram fiéis a Deus e mostram para nós na Bíblia o quanto vale ser fiel a Deus, vai mostrar ali que a importância era Deus e não o que ele tinha, não quem ele era. Mas para algumas pessoas, o que eu tenho vai ser melhor do que Deus. Quem eu sou vai ser melhor do que Deus. Então para algumas pessoas, Deus ele tem que, ser ali de gota em gota. Se der muito, a pessoa sai do caminho de Deus. Se der muito, a pessoa esquece de Deus. Mas independente disso, Deus ele não vai mudar, Deus vai ser o mesmo ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de amanhã. O Deus poderoso, o Deus grande, o Deus amoroso, o Deus que nos guarda, Ele não mudou. É por isso que a Bíblia ela traz para nós essa inspiração de entendermos que o Deus de ontem, Ele está conosco hoje. E o mesmo Deus que esteve conosco no começo do ano, é o mesmo Deus que está aqui conosco e que estará conosco no final do ano, que estará conosco no ano que vem. Então não importa qual seja a estação, qual seja o período do ano, qual seja quem esteja com você, Deus não mudou, não mudará. A graça dele, o amor dele nunca terão fim. Então é por isso que eu me apego aqui na palavra de Deus, lembrando que Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso refúgio, a fidelidade dele permanece de geração em geração, permanecem para sempre. Então, diante do medo, diante da insegurança, eu convido você a alimentar a sua fé, entendendo que Deus é o teu auxílio. Então, se Ele é o teu auxílio, você não vai temer. Inspire-se em pessoas que têm fé, que têm Cristo. Se inspire nessas pessoas, não como inveja, mas como você falar, essa fé também eu quero para mim, essa certeza eu também quero para mim. E se você quer um maior exemplo, siga o exemplo de Jesus. Veja o quanto Jesus, ele é maravilhoso. E que nós sejamos imitadores de Cristo. No amor, na bondade, no perdão, no cuidado, na confiança, em tudo. Porque ele é o maior exemplo para nós. E lembre-se, ele não muda. Mas isso que Jesus fez foi muito tempo atrás. Ele não muda.
continua o mesmo, continua igual. Então é nele que eu vou olhar, é nele que eu vou me espelhar, para que eu possa prosseguir, para que eu possa avançar, entendendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está comigo e que nada eu temerei, porque Ele é o meu Deus e será para todo sempre.